Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio de corpos extensos ou torque. O que seria para começar um corpo extenso? Corpo extenso, se as dimensões do corpo não podem ser desprezadas, ou seja, ele não pode ser tratado como uma partícula, então ele é chamado de corpo extenso. A dimensão vai ser relevante. Até agora, tudo que a gente estudou, a gente considerava uma partícula ou um ponto material. Não importava o tamanho dele, não importava a forma, a dimensão. Muitas vezes a gente atribui uma massa, mas não interessava a forma, um ponto material, um ponto, um espaço. Agora não, a dimensão e a forma vão ser relevantes. E de que forma? Quando a gente tem um corpo extenso, uma das formas de trabalhar e se eu considerasse ele um ponto? De que maneira que estaria distribuída essa massa? A gente pega e o ponto de aplicação do peso de um corpo é denominado centro de gravidade. É um ponto no qual podemos imaginar que concentra-se todo o peso do corpo. Então, se você pega uma figura simétrica, ele vai estar ali aproximadamente no centro, né, com simetria com relação às extremidades. Então, se eu concentrasse todo em um ponto, como que a gente faria isso? Aí, no caso do corpo humano, nosso centro de gravidade está próximo do umbigo. Então, vai variar conforme a posição, a distribuição, o movimento, né, do nosso corpo. Então, vai ter a linha de gravidade, a base de suporte. Cálculo do centro de massa de mais de um sistema. Então, e se eu pegar mais de um corpo? Aí eu peguei aqui 3 corpos, M1, M2 e M3. A gente obtém o centro de massa, a posição, onde vai estar localizado esse ponto pela média ponderada com relação à massa. Então, no caso de 2 dimensões, eu pego o plano x e y, eu vou pegar, por exemplo, vamos calcular com relação ao eixo x. Qual vai ser a posição no plano cartesiano? Então, vou pegar a massa do corpo 1 vezes, no caso, eu vou fazer separado para cada coordenada, x. A massa do corpo 1 vezes a posição do x1 é mais a massa do corpo 2 vezes a posição dele, né, x2, mais a massa do corpo 3 vezes a posição com relação ao eixo x, né, x3, dividido pela soma das massas. É assim que a gente calcula a média ponderada, com relação à massa. No eixo y, a mesma coisa, vou pegar M1, a posição com relação ao eixo y, M1 vezes Y1, mais M2 vezes Y2, mais M3 vezes Y3, dividido por M1 mais M2 mais M3. Assim eu vou obter a coordenada. Quando eu tiver x e y, eu vou ver esse ponto no plano cartesiano, onde está o centro de massa. Exemplo, peguei esses 3 corpos de 3 kg, 8 kg e 4 kg. Com relação ao eixo x, o corpo 3 está localizado na origem, no zero. Então, 3 vezes 0 mais o 2 com relação ao eixo x. No eixo x, a coordenada 1. Então, 8 vezes 1 mais o de 4 quilos, 4 vezes 2, dividido pela soma das massas. 3 mais 8 mais 4. Então, vai dar 0,84. Com relação ao eixo y, a mesma coisa, só que a coordenada vão ser as do eixo y. Então, 3 vezes 0 mais 8 vezes 2, mais 4 vezes 1, dividido por 3, mais 8, mais 4. Isso dá 1,05. Então, daria aproximadamente, com relação ao eixo x, próximo de 1, e com relação ao eixo y, daria aproximadamente 1. Ficaria mais ou menos no centro desse triângulo. Momento de uma força em relação a um ponto. Chama-se momento de uma força F ou torque. A gente aqui usa o M, mas também muitas vezes usam aquela letra tal de trabalho. Alguns livros usam, para não achar estranho. Então, chama-se momento de uma força F ou torque, M, aplicada num ponto P em relação ao ponto o produto da intensidade da força F pela distância D, do ponto O à linha de ação de a força. Linha de ação da força. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de torque é Newton vezes metro. Por quê? A unidade de força é Newton e a unidade de distância é metro. Por convenção, o momento pode ser positivo ou negativo. A gente adota o sinal positivo se a força tende a girar o segmento em torno da origem. A gente está falando aqui do movimento de rotação. Até agora, o movimento que a gente estudou era a translação, mudar a posição de um objeto. Agora, quando a gente está considerando o tamanho dele, a gente está considerando um novo movimento, que é o de rotação, onde eu vou aplicar a força
e onde vai ser meu ponto de apoio, né? Que seria esse ponto O. Então, no caso, se ele gira no sentido negativo anti-horário e positivo no sentido horário, vai estar indicando para onde ele vai estar rotacionando. Essa equação, de uma forma geral, é a força, né? O torque vai ser a força, vezes a distância com relação a onde a força está sendo aplicada e ao ponto de apoio, né? Que é onde está girando, vezes o seno do ângulo θ. Aí a gente lembra lá da aula do professor de matemática da trigonometria, seno de 91, seno de 180 é zero. Se eu quero girar esse objeto e aplico uma força na direção dele, que seria 180 graus, né? Paralelo. Ele não vai rotacionar, ele vai rotacionar se eu aplicar uma força perpendicular, de maneira a empurrar ele rotacionar, seno de 91, seno de 180 é zero. Então, ó, se eu pegasse essa chave de fenda, onde vai ser? A gente chama de polo, onde está girando, né? Seria ali onde teria o ponto de apoio. Então, para calcular o torque em diferentes pontos onde eu aplico a força, por exemplo, F1, seria a força F1, vezes o braço de alavanca é a distância do nosso polo, onde está girando, onde a força está sendo aplicada. O polo seria onde está encaixada a chave de fenda, e a força seria esse F1, onde de fato ela está sendo aplicada. Então, o torque nesse ponto seria F1 vezes o R1, a distância R1. No caso do F3, do F2, ela está sendo aplicada com 180 graus, então o seno é zero. Então, qual que é o torque nesse caso? Zero. No 3, a força está perpendicular, vou ter torque. Vai ser a força 3 vezes o braço de alavanca, que é essa distância toda, né, o tamanho da chave, vezes o seno de 90, que dá 1. Então, ficaria, aqui do lado está simplificado, né, sem o seno, já substituindo. Qualquer coisa vezes 1 ela mesma, e vezes 0 é 0. Então, ficaria torque igual a força vezes o que chama de braço de alavanca, essa distância. Então, equilíbrio de corpos extensos. Quando a gente tratava de corpo material, para ele estar em equilíbrio, a força resultante, ou seja, se eu pegasse todas as forças de fora e somasse, essa soma teria que dar zero. Agora que a gente está falando de rotação de corpos extensos, a gente tem duas condições. A força resultante tem que ser zero e o torque tem que ser igual a zero. Então, dizer que um corpo extenso está em equilíbrio num dado referencial significa que a resultante de forças externas e o torque é nulo. Ou seja, o corpo não apresenta translação ou ele realiza translação retilínea uniforme e ainda que o corpo não está em rotação ou rotação uniforme. Então, para ele estar em equilíbrio, ele não pode estar transladando, mudando a posição, e não pode estar rotacionando. Ou fazer isso de maneira uniforme, né? Porque em repouso, no caso do ponto material, ele está em repouso, o movimento retilíneo uniforme era equivalente. Em ambos os casos, a gente não teria aceleração. E no caso do torque, ele não pode ter rotação ou ter uma rotação uniforme. Princípio da alavanca. A alavanca é um objeto rígido que é usado como ponto fixo, que é esse ponto de apoio apropriado, para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada no outro objeto. A gente tem algumas máquinas que são multiplicadores de força. Todo mundo já ouviu falar carro com direção hidráulica. Você faz menos força, né, obtendo o mesmo resultado, é um multiplicador. O carro sem direção hidráulica você vai fazer mais força. A alavanca é um multiplicador de força. Quanto maior o seu braço de alavanca, exemplo daquela chave de fenda, quanto maior o comprimento dela, quanto mais na extremidade você pegar, menos força você vai fazer. Então, a alavanca é um multiplicador de força. Tem aquela frase famosa do Arquimedes, né? Me dê uma alavanca, um ponto de apoio e eu levanto o mundo. É um sistema de compensação. Quanto maior a sua alavanca, menos força você vai fazer para levantar o mesmo objeto. Então, aqui a gente pegou esse tipo de alavanca, né, que seria uma gangorra. O braço de alavanca da onde vai ser aplicada a força até o polo, né, onde está rotacionando. E aí você vai calcular esse torque onde você aplica a força. No meu caso está certinho, indicando o peso. Então, aqui pegando e identificando cada parte. Ponto fixo ou ponto de apoio, né, ponto de giro da alavanca. Braço de alavanca, a distância de onde a força é aplicada até o ponto de apoio. Força potente, ação da força aplicada, e força resistente, reação da força potente, a força aplicada no objeto manipulado. Para que uma alavanca ocorra um equilíbrio entre os lados, o produto do braço pela força resultante deve ser igual em ambas as extremidades. Então, vai ter que ser equivalente o torque.
a força vezes o braço de alavanca de um lado vai ter que ser igual à força vezes o braço de alavanca do outro, para estar em equilíbrio. O nosso corpo funciona como... Ele tem um sistema de alavancas. Nós temos muitas articulações, por exemplo, no caso do braço. Então, o seu braço pode funcionar como uma alavanca. Qualquer parte do seu corpo que articule, que rotacione, funciona como uma alavanca. Então, é até interessante você pensar, se você pega um braço mais comprido, o braço de alavanca é maior. Então, para você levantar o mesmo objeto, você vai estar fazendo menos força, né, se você estiver rotacionando. Aqui, para dar uns exemplos práticos. Vamos calcular o torque? Pegar uma alavanca simples de novamente uma chave de fenda. A gente vai pegar, eu quero aplicar o torque no ponto A e no ponto B. Eu vou pegar a força onde eu estou aplicando, vezes o braço de alavanca, que é essa distância, da onde a força está sendo aplicada até onde está o polo, né, onde está girando. Então, no exemplo A, vai ser 20 newtons vezes 1 metro, porque o braço de alavanca é 1 metro e a força sendo aplicada é de 20 newtons. Uma curiosidade interessante, se for trocar um pneu de um carro, pegar a chave de fenda para tirar, seu ponto de apoio vai ser o pneu do carro no chão. Não adianta você pegar por experiência própria um macaco. Uma vez o meu carro furou. Aí na hora que eu fui levantar, eu levantei o carro. Eu sempre via nos filmes, o pessoal levanta o carro para trocar. Eu não tive ponto de apoio, então eu lembro que eu subi na chave de fenda para poder tirar e girou. Eu não consegui, eu tive que descer o carro de novo para ter esse ponto de apoio. Então, para você rotacionar, para usar esse sistema de alavanca, você precisa de um ponto de apoio, né? Então, no caso do exemplo B, vai ser a força vezes o braço de alavanca. Aqui, qual a força? 10 newtons vezes um braço de alavanca de 2 metros. Aí, para vocês verem, o braço que está mais perto, eu fiz o dobro da força, eu fiz 20 newtons de força. O braço mais longe, para obter o mesmo resultado, eu fiz menos força, mas eu compensei na distância, um sistema de compensação. Quanto maior o seu braço de alavanca, menos força você vai fazer para, né, obter o mesmo resultado. Então, exemplo, vamos aplicar no exercício. Qual o valor da força F para que o sistema esteja em equilíbrio? Então, a força vezes o braço de alavanca de um lado vai ter que ser igual à força vezes o braço de alavanca do outro, né? O torque vai ter que ser igual. Então, vai ser quanto? Só que ele deu as distâncias em centímetro, elas têm que estar em metros. Então, a gente fez a conversão, 60 centímetros igual a 0,6 metros. Para quem não lembra, aquela parte de conversão de unidade, regra de 3, ou usar o sistema decimal, né? 1 metro, 100 centímetros, enfim. Então, braço de alavanca, 60 centímetros, 0,6 metros, e 30 centímetros igual a 0,3 metros. O torque tem que ser igual a zero. Então, você vê que cada força está sendo aplicada no sentido. Uma força no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Então, vou considerar o M2, né? Que seria no sentido horário negativo. Então, M1 igual a M2. M1 menos M2 igual a zero, M1 igual a M2. Mostrando que a força vezes o braço de alavanca. A força vezes o braço de alavanca de um lado tem que ser igual à força vezes o braço de alavanca do outro. Então, essa força F vezes 0,6 seria igual a 20 vezes 0,3. Aí, passando 0,6 dividindo, a força igual a 10 newtons. É a famosa frase do Arquimedes que eu citei anteriormente. Dê-me uma alavanca em ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Obrigada e bons estudos!